Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui de matemática, certo? Lembra aí que na aula passada nós vimos aí análise combinatória, não foi? Só que dentro de análise combinatória nós vimos alguns conceitos só. Nós vimos o conceito de princípio fundamental de contagem, não foi? Deixa eu botar aqui na tela, que está aqui. Fatorial e arranjo simples, certo? Nós vimos esses três conceitos aí na área de análise combinatória. Então, hoje vamos dar continuidade, tá? Nessa área. E os conceitos que nós vamos estudar hoje é o conceito de permutação, de combinação simples e de permutação com repetição. Então, vamos ver mais três conteúdos dentro dessa área de análise combinatória. Beleza? Tenta lembrar aí um pouquinho desses conceitos que vocês viram, que eu passei para vocês na aula passada, tá bom? Continuando aqui, vamos lá. Permutação. O que é permutação? O que é permutar, tá? Permutar. Assim, falando meio grosseiramente, permutar é você trocar, né, de posição ali, trocar de lugar. Estou permutando. Nos casos de arranjo simples, em que n é igual a p, temos uma permutação simples, ou seja, um arranjo de n elementos tomados n a n. Indicamos a quantidade total de permutações simples de n elementos por p de n. E obtemos esse valor da seguinte maneira. Então tá aqui, ó. P de n é igual a de n, né? Arranjo de n elementos tomado n a n é igual a n fatorial sobre n menos n fatorial igual a n fatorial sobre 0 fatorial e assim por diante. Olha só, gente. Lembra que para me determinar arranjo, deixa eu botar aqui, arranjo, por exemplo, se eu quero arranjo de n elementos tomado P a P, né? Isso que eu passei na aula passada, arranjo de n elementos chamado P a P, é só você pegar n fatorial e dividir para n menos p fatorial, não é isso? A fórmula é essa para arranjo, arranjo de n elementos tomado P a P, é n fatorial sobre n menos p fatorial. Quando tem um arranjo que tem o número de elementos igual ao número de agrupamentos que eu quero formar, né? Por exemplo, n sendo igual a p, por isso que aqui está dizendo que n é igual a p, se eu quero ter um arranjo de n elementos tomado p a p, n a n, né? Eu posso dizer que isso é uma permutação. Simplesmente permutação simples é um arranjo de n elementos tomado n a n. Ou seja, o n é igual a p. Então, dessa forma, gente, quando eu calcular aqui arranjo de n elemento tomado n a n, aqui embaixo vai ficar n menos n fatorial. E se eu calculo n menos n fatorial, não vai dar zero, porque imagine que n é 10. Então, fica 10 menos 10, que é zero. E 0 fatorial, lembra lá da aula passada, é a mesma coisa que 1. Então, fica n fatorial sobre 1, que é a mesma coisa que n fatorial. Então, se eu quero determinar uma permutação de n elementos, é a mesma coisa que n fatorial. Se eu quero determinar uma permutação de 8 elementos, é a mesma coisa que 8 fatorial. É isso, tá? Então, olha a definição. Permutação simples é todo arranjo de n elementos distintos tomado n a n. A quantidade total de permutações simples é indicada por P de n e calculada por P de n igual a n fatorial. Beleza? Então, é isso. Fica melhor assim, conceito é bem chatinho, né? É melhor, né? Exemplo. Então, vamos para exemplo para entender melhor. Olha só, Giba e Gina têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareceram lado a lado. Então tá aqui a família e querem tirar uma foto lado a lado. A primeira pergunta é o seguinte: de quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? Então aqui, por exemplo, o filho está primeiro aqui na esquerda e depois é o pai. Aqui é uma posição para tirar uma foto, né? É uma possibilidade. Se eu trocar de posição aqui o pai e o pai começando aqui no lado esquerdo, aí já seria outra distribuição, onde seria uma nova possibilidade. Então, já teria 2 possibilidades. Eu poderia trocar, por exemplo, esse filho aqui com esse, de posição, se tornaria outra possibilidade. Então, observa que eu tenho 5 elementos, que é 5 pessoas, e quero formar grupos de 5 pessoas.
5 elementos formando grupos de 5 pessoas. 5 pessoas formando grupos de 5 pessoas, entendeu? Aí, nesse caso, só vou alternar a posição dessas pessoas. Aí, dessa forma, eu vou tirar uma nova foto. Entende? Então, nesse caso, é isso que pergunta. De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? Aí a gente pensa o seguinte. Se eu fosse fazer pelo princípio fundamental de contagem, lá, o primeiro assunto que eu passei na última aula. Lembre que se é 5 pessoas, 5 posições para tirar foto, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Observa que para a primeira posição aqui eu tenho 5 escolhas diferentes, que eu tenho 5 pessoas na família. Então aqui seria 5, certo? Aí se eu já escolhi uma para cá, aqui fica 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Vocês já sabem disso, tá? Observa que se eu multiplicar pelo princípio fundamental de contagem, é só fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Mas se eu vou fazer por permutação, observa que eu vou pegar 5 elementos e agrupar em 5 em 5. Nesse caso, eu só preciso fazer permutação de 5 elementos, né? P de 5 aqui, ó. P de 5. Então, ficaria isso aqui. Permutação de 5 elementos é 5 fatorial. E 5 fatorial calcula como? Calcula dessa forma aqui em cima, né? Para multiplicar eles. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu multiplicar tudo dá 120. Ou seja, essa família pode se dispor ali em 120 posições diferentes, que vai tirar uma foto diferente, tá? Em posições diferentes, é isso. Tá bom? Permutação simples. A letra B pergunta o quê? Em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Então, nesse caso, quer que o pai e a mãe apareçam lado a lado sempre. O casal sempre apareça lado a lado. Então, nesse caso, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Se eles vão aparecer juntos sempre, eu posso considerar como se eles fossem uma pessoa só. Os dois fossem uma pessoa só. Eles vão estar sempre juntos. Então, ao invés de eu estar calculando uma permutação de 5 elementos, eu vou estar calculando uma permutação de 4 elementos, porque eu vou considerar que o pai e a mãe sejam uma pessoa só. Então, é assim, ó, vou ter aqui 4 espaços, primeira posição, segunda, terceira e quarta. Imagine que, para essa primeira posição, se eu considero o pai e a mãe como uma pessoa só, para essa primeira escolha eu tenho 4, depois vem 3, 2 e 1. É isso? Então, seria uma permutação de 4 elementos. Só considerar que o pai e a mãe é a mesma pessoa, tá? É isso. Então, vamos lá. Ficaria a permutação de 4 elementos. Então, ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Ou seja, se os pais estão juntos na foto, sempre eles vão aparecer juntos, então tem 24 posições diferentes de tirar essa foto. Certo? É isso. Se alguém não entende muito bem aí o porquê, né? O pai e a mãe vai ficar juntos, gente. Porque se está dizendo na questão que eles têm que aparecer juntos sempre, se eles aparecem aqui na primeira posição, aí os filhos aqui, né, eles podem permutar aqui entre essas 3 últimas posições. Então, imagine que eu vou fixar o pai aqui, o pai e a mãe aqui. Aí aqui para essa vai ficar 3, aqui para essa 2 e esse para essa 1, né? Escolha diferente. Se eu fizer 3 vezes 2 vezes 1, dá quanto? Dá 6. 6 possibilidades diferentes, tá? 6 possibilidades diferentes. Só que aí, no caso, se eu não fixar o pai e a mãe aqui na primeira posição, fixar na segunda posição, tá aqui. Aí vai ter 3 escolhas para cá, 2 para cá e 1 para cá. Se eu multiplicar tudo, ia dar 6 de novo. Então, nessa primeira posição, ia ter 6 escolhas. Se eles ficassem aqui na segunda posição, ia ter mais de 6 escolhas. Se eles ficassem aqui na terceira posição, ia ter mais 6 escolhas. Se eles ficassem aqui, ia ter mais 6 escolhas diferentes. Ou seja, se eu fizesse 6 mais 6 mais 6 mais 6, dá o quê? 24. É a mesma coisa fazer a permutação de 4 elementos, tá? Questão de permutação, eu posso até dizer a vocês, afirmar, tá, gente? Não é 100% certeza, mas pode ter certeza que sempre quando cair questão de permutação, vai envolver o assunto de anagrama, né? Anagrama de palavras. O que seria anagrama? Lembra que anagrama é quando eu tenho uma palavra, eu pego as letras que constituem essa palavra, troco a posição dela, troco a ordem e formo uma nova palavra. Mesmo essa palavra formada fazendo sentido ou não. Por exemplo, considerando os anagramas da palavra Brasil, observa que Brasil tem 6 letras, tá? O que seria um anagrama da palavra Brasil? Por exemplo, aqui, ó, B-R-A-S-I-L. Se eu trocar a posição, por exemplo, botar S-I-L-B-R-A, então ficaria Silbra. Silbra é um anagrama da palavra Brasil, né? É uma palavra que eu estou formando com as letras que constituem a palavra Brasil. Então, esse seria um anagrama.
eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, Cibral, né? Botar SI primeiro e BRA, depois o L, Cibral. Seria outro anagrama, fazendo sentido ou não, mas é um anagrama da palavra Brasil. É isso. Aí pergunta na letra A. O número total de anagramas. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra Brasil? Aí, gente, é facinho. Assunto de permutação. Olha que eu tenho esses 6 elementos aqui, né? Eu tenho 6 elementos e quero fazer agrupamento de 6. Né? Então, nesse caso aí, eu só vou permutar a posição das letras. Se eu permuto ali a posição das letras, eu vou ter uma permutação simples. Então, aqui vai ser uma permutação de 6 elementos. P de 6, ó. P de 6 é igual a 6 fatorial, que se eu calcular dá 720. Beleza? É isso. Letra B. Quantos começam com B? Quantos anagramas começam com a letra B? Aí, nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte. Ó. Se o B sempre vai começar na primeira casa, né? Olha que eu vou ter 6 casas, né? 6 letras, 6 posições. Se o B começa aqui, na primeira casa, nas outras 5, eu vou ter 5 letras para permutar, para trocar de posição e tudo mais. Então, se o B eu estou deixando fixo, eu vou só ter 5 letras para me permutar. Então, nesse caso, seria uma permutação de 5 elementos, porque o B é fixo. Entende? Então, ficaria a permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial, que vai dar 120. Beleza? Letra C. Quantos anagramas terminam com L? Aí, o conceito é o mesmo da letra B, tá? O mesmo jeito de pensar. Tá aqui as letras, o L fica no final. Se o L fica no final, ele está fixo. Então, eu vou ter 5 posições anteriores aqui para permutar, né? 5 letras para trocar de posição. Nesse caso, vai ser 5 fatorial de novo, né? Permutação de 5 elementos. Então, fica P de 5, que é 5 fatorial, que dá 120 também. Tá bom? Na letra D, para terminar, quantos começam com B e terminam com L? Então, nesse caso aqui, quer que comece com B e terminar com L. B está fixo aqui na primeira casa, o L está fixo aqui na última casa, então vai ficar 4 posições aqui no meio para permutar, né? E 4 letras diferentes. Então, se eu fizer a permutação dessas 4 letras, ou seja, permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que dá 24. Pronto, terminei. Esse é o exemplo de permutação, tá? De anagrama. Outro exemplo. Considere todos os números formados por 6 algarismos distintos obtidos permutando-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Determine quantos números é possível formar no total e quantos números se iniciam com os algarismos 1. Então, beleza, olha só. Quer saber todos os números formados, né? Todos os números que podem ser formados com os números de 1 a 6. E lembre, formar números de 6 algarismos, né? Quantos números de 6 algarismos distintos eu posso formar com os números de 1 a 6? Aí a ideia é a mesma, né? Olha só. Eu vou formar números de 6 algarismos. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. E eu tenho esses 6 números para permutar. Agrupar, né? Observe que eu tenho uma permutação de 6 elementos, que no caso seria um arranjo de 6 tomado 6 a 6. Eu só posso simplesmente, eu só precisei simplesmente calcular por permutação. Eu só vou trocar a posição dos números. Se aqui eu boto, por exemplo, na ordem que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, botasse aqui, ia ficar o número 123.456. Se eu trocasse a posição, por exemplo, do 2 e do 1, os dois primeiros números, 2 e 1, ia ficar 213.456, seria outra possibilidade. Se eu trocar a posição do 1 e do 3 só, aqui nesse caso, 1 e 3, já ficaria 3 aqui, 2 e 1, né? 321.456, já seria outra possibilidade. Eu só estou permutando a posição dos números. Então, nesse caso, eu tenho permutação simples. Tá? Aí pergunta, quantos números é possível formar no total? Permutação de 6 elementos. Tá aqui, ó. Permutação de 6 elementos. Vai ser 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 7, vezes 4, vezes 3, vezes 2, 1, que dá 720. Então, o número total de números constituído com esses algarismos, né, de 6 números, vai ser 720. Beleza? É isso. Aí pergunta também, e quantos números se iniciam com o algarismo 1? Quantos números se iniciam com o algarismo 1? Aí tem que pensar da mesma forma que eu pensei na questão anterior, tá, gente? Porque se começa com o número 1, 1 vai ser fixo aqui. Tá? 1 é aqui sempre. Esse é número fixo. Ou seja, vai sobrar 5 números para me permutar aqui, para me trocar de posição e formar novos números começando em 1.
Ou seja, para me achar o resultado, eu só preciso fazer 5 fatorial, né? Ou seja, permutação de 5 elementos, que é os 5 números que vai ficar trocando de posição. Então tá ali, permutação de 5 que vai dar 120. Pronto, terminei o exemplo. Beleza? Próximo assunto aí é combinação. Combinação simples. Vamos lá. Para entender lá, vamos por exemplo que está dando ali. Ó. Um pizzaiolo tem à sua disposição ingredientes para fazer pizza nos seguintes sabores. Atum, vai ser representado pela letra A. Queijo, calabresa, milho e português. Então tem 5 sabores, certo? Quantas são as possibilidades de pizzas que podem ser formadas, que podem ser feitas com 3 sabores diferentes? Aí essa é a questão, essa é a pergunta. Aí aqui já está dando a resposta, observa só. Nesse caso, observe que escolher os sabores queijo, calabresa e milho, QCM, tá aqui, ó, é o mesmo que escolher calabresa, queijo e milho, CQM. Ou seja, a ordem dos elementos não interfere na quantidade de possibilidades. Gente, se a gente pede uma pizza de queijo, calabresa e milho, queijo, calabresa e milho, isso não é uma possibilidade? Queijo, calabresa e milho. Se eu pedir milho, queijo e calabresa, né, uma pizza desses sabores, observa que é a mesma pizza. Vai ser a mesma pizza. Queijo, calabresa e milho é a mesma coisa que calabresa, queijo e milho. Ou milho, queijo e calabresa. É a mesma coisa, tá? Então, observa que se eu troco a posição ali no agrupamento, né, a ordem das letras ou dos sabores, nesse caso, no agrupamento, não vai criar uma nova possibilidade. Não vai criar um novo resultado, certo? Essa é a grande diferença de combinação para arranjo, porque as questões são bem similares no seu enunciado. Mas a gente tem que identificar o que a gente vai utilizar. A gente utiliza arranjo ou a gente utiliza combinação? Eu falo melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Em exemplo e tal. Mas combinação se caracteriza justamente por isso. Se eu troco a ordem dos elementos no agrupamento, não vai criar uma nova possibilidade. É isso, tá? Então é justamente o que está dizendo aqui, que se eu peço esses sabores aqui, se eu pedir os mesmos sabores, só que na ordem trocada, continua sendo a mesma pizza, ou seja, continua sendo o mesmo resultado. Assim, podemos obter as possibilidades de pizzas que podem ser montadas construindo subconjuntos ou agrupamentos não ordenados de 3 elementos do conjunto de sabores disponíveis. Ou seja, desses 5 sabores, né? Atum, queijo, calabresa, milho e portuguesa. Construindo os agrupamentos, nós temos o seguinte. Então, aqui está todas as respostas possíveis que nós temos. Tá? Observe que nós temos 10 escolhas diferentes. Então, a combinação de 5 elementos, porque eu tenho 5 sabores, agrupados de 3 em 3, que eu quero fazer pizza de 3 sabores, eu posso ter 10 escolhas diferentes de tipos de sabores na pizza, né? Então, tá aqui, 10 tipos. Note que esses agrupamentos se diferenciam pela natureza de seus elementos e não pela ordem dos mesmos. Como eu falei, a ordem ali não importa, né? Porque vai ser o mesmo resultado. Cada uma dessas possibilidades corresponde ao que chamamos de uma combinação de 5 sabores tomado 3 a 3, que indicamos por C de 5 tomado 3 a 3. Então, gente, olha, é representado assim, C de 5 elementos tomado 3 a 3. Combinação se representa dessa forma. Lembra que arranjo é arranjo, por exemplo, de 5 elementos tomado 3 a 3. Arranjo nós representamos com A. Combinação representa com C. Tá? Beleza. Como são 10 combinações ao total, temos que combinação de 5 elementos tomado 3 a 3 vai estar igual a 10. Tá bom? Daqui a pouco eu volto para isso aqui, tá? Porque, gente, olha, combinação dá 10. Se eu fizer esse arranjo, vai dar outro resultado diferente, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Definição. Definição de combinação. Combinação simples de N elementos distintos, tomado PAP, com NP pertencentes aos naturais e N maior ou igual a P, é todo subconjunto ou agrupamento não ordenado formado por P elementos distintos escolhidos entre N elementos dados. A quantidade total de combinação é indicada por... Aí aqui tem um detalhe. Ó. Combinação pode ser representada de 3 maneiras.
pode ser representado pelo C, que eu mostrei na estante, né? C de N elementos chamado PAP, né? Pode ser representado assim. Ou pode ser representado assim, ó. C combinação de N elementos, o N fica aqui embaixo, e o P fica em cima. Combinação de N elementos tomado PAP, tá? Pode ser assim também. Ou pode ser representado por parênteses. Aqui é um P. Aqui eu tenho uma combinação de N elementos tomado PAP. Então pode ser representado dessas três maneiras, como está dizendo aqui na definição, certo? Porque se por acaso numa questão vocês verem uma dessas três representações, vocês têm que lembrar que está envolvendo combinação. Sim, mas como é que eu calculo combinação? Combinação, gente, por exemplo, aqui, ó, combinação de N elementos tomado PAP vai ser N fatorial, o N fica em cima, N fatorial, sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Pronto, a fórmula é essa. O que é que diferencia de arranjo? Né? Porque é bem parecido. É que em arranjo, gente, é assim, ó, arranjo de N elementos tomado PAP é a mesma coisa que N fatorial, não é? Sobre N menos P fatorial, não é assim? N menos P fatorial embaixo. A única coisa que muda na combinação é que, além do N menos P, vai ter um Pzinho a mais aqui, ó. Ou seja, esse P repete aqui P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, a única coisa que muda de arranjo para combinação é isso, no cálculo, na fórmula. Então, é isso aqui. Certo? Exemplo. Olha só, para entender melhor. Em uma classe de 30 alunos, sim, antes de resolver isso aqui, vamos voltar aqui, ó, o seguinte, para essa. Combinação seria isso aqui, né? 10. Deixa eu calcular, fazer o cálculo para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu apagar ali. Beleza. Vamos calcular, tá? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 5 fatorial, que é o n, ó, n, tá? Sobre p fatorial, que é 3, ou seja, 3 fatorial, vezes n menos p fatorial, 5 menos 3 fatorial. Vai ficar isso aqui, tá bom? Aí aqui em cima repete o 5 fatorial, sobre 3 fatorial repete. E aqui 5 menos 3 dá o quê? Dá 2, né? Então fica 2 fatorial. Então fica 3 fatorial vezes 2 fatorial embaixo. Esse 5 fatorial em cima, eu vou desenvolver ele até chegar em 3, né? Então ficaria assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 e para aqui, né? Por que eu vou parar aqui? Porque eu vou cortar com o de baixo. Embaixo eu tenho 3 fatorial vezes 2 fatorial. Deixa eu pegar aqui o carregador do notebook. Pegar aqui rapidinho, gente. Certo, olha só. Então eu fiquei com fiquei com isso aqui, né? Só fiz desenvolver o 5 fatorial até chegar em 3. Aí eu vou cortar o 3 de baixo com o 3 de cima. Não é isso? Deixa eu ver se está carregando. Pronto. Então vai ficar 5 vezes 4 em cima. Sobre 2 fatorial embaixo, que é 2 vezes 1, né? Olha que se eu faço 5 vezes 4 dá 20. Então fica 20 sobre 2, que aqui é 2, tá? E 20 sobre 2 é o quê? 10, porque 20 dividido para 2 dá 10. Pronto, tá aqui a resposta. Por isso que é 10, tá ali. Olha como é que vai dar diferença. Se eu calcular um arranjo de 5 elementos chamado 3 a 3, fica 5 fatorial em cima sobre 5 menos 3 embaixo, né? 5 menos 3 fatorial. Olha que a diferença é que aqui tem um 3 a mais, que é o P.
Coloca um P a mais ali. Então, vai ficar o que aqui? 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 5 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo. 5 eu vou ter que desenvolver até chegar em 2. Aí eu paro aqui, né? Aí eu vou poder cortar com 2 de baixo. Corta esse 2 com esse 2. Ou seja, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20, e 20 vezes 3 dá 60. Então, a resposta seria 60 no arranjo. Olha aqui um arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3 dá 60. Combinação de 5 elementos tomado 3 a 3 dá o quê? Dá 10. Então, dá uma resposta totalmente diferente, tá? Lembrando, combinação dá 10 porque a ordem não importa. Se eu troco a posição lá no agrupamento, não vai criar uma nova possibilidade, um novo resultado. No arranjo, se eu faço essa permutação, essa troca, cria uma nova possibilidade, cria um novo resultado. Entende? Por isso que arranjo dá uma coisa e combinação dá outra. Tem que dar, realmente, né? Porque é conceitos diferentes. Certo? É isso. Responder aqui rapidinho que eu já perdi um tempão aqui. Em uma classe de 30 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos para a representação discente no colégio. Quantas comissões distintas podem ser formadas? Então, quer formar comissões de 3 pessoas. E tem 30 para formar esses grupamentos, né? Nessa questão, o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar arranjo ou combinação? Aí vocês podem pensar, vou usar combinação, né, professor? Se eu estou dando assunto de combinação, realmente eu vou ter que utilizar combinação. Mas por que eu utilizo combinação nessa questão? Pelo seguinte motivo. Se eu vou fazer uma comissão, um grupo de 3 pessoas, né, um trio, uma comissão de 3 pessoas, 3 alunos, por exemplo, se for Ana, Pedro e Juliana. Ana, Pedro e Juliana. A comissão de 3 pessoas. Se eu mudar a posição aqui da escolha, né, no agrupamento, isso aqui é um grupo, né, um agrupamento, se eu trocar a posição aqui, não vai criar uma nova possibilidade. Então, Ana, Pedro e Juliana é a mesma coisa que Juliana, Pedro e Ana. Que é a mesma coisa que Juliana, Ana e Pedro. Que é a mesma coisa que Pedro, Ana e Juliana, Pedro, Juliana e Ana. Então, é um grupo só. Ana, Pedro e Juliana é a mesma coisa que Juliana, Pedro e Ana. É o mesmo grupo. Então, se eu mudar a posição aqui, não vai criar uma nova possibilidade, porque o grupo continua sendo o mesmo, né? É a mesma comissão. Por isso que isso aqui é combinação, que a ordem não importa. Então, só preciso fazer uma combinação de 30 elementos, tomado 3 a 3, certo? Vai ficar 30 fatorial em cima, sobre 3 fatorial, vezes 30 menos 3, né? N menos P. Então, vai ficar isso aqui, ó, 27. Né? 30 menos 3, 27. Pronto, fica 30 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 27 fatorial. Desenvolve o 30 até chegar em 27. Tá aqui, 30, 29, 28 até chegar em 27. Simplifica o 27 de cima com o de baixo. Vai ficar só 3 fatorial embaixo. Desenvolve esse 3. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, tá? Aí aqui o que é que eu fiz para resolver? Vocês podem multiplicar primeiro tudo em cima, multiplica tudo embaixo, depois divide os resultados. Ou eu fiz assim, ó. Eu simplifiquei 30 por 3. 30 por 3 dá 10, esse 10 aqui que apareceu. 29 não tem como simplificar por nada embaixo, eu repeti. E 28 eu simplifiquei por 2, porque divide, né? 28 por 2 dá 14. Pronto, aí ficou essa multiplicação. E se eu multiplicar tudo, dá quanto? 4.060. Ou seja, eu posso formar 4.060 comissões diferentes de 3 alunos. Certo? É isso, gente. Próxima. 9 funcionários de uma grande empresa, que aí é 5 mulheres e 4 homens, foram participar das gravações para uma campanha publicitária. Chegando ao local da filmagem, foram informados de que, na cena que seria gravada, deveriam aparecer apenas 4 pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos os 4 funcionários? Então, temos aí 9 funcionários, 5 mulheres e 4 homens. Vai formar um grupo de 4 pessoas, que é 2 homens e 2 mulheres. Aí, de quantas maneiras pode ser formado esse grupo? Certo? Vamos lá. Tem que pensar o seguinte. Lembre que se eu vou formar um grupo de 4 pessoas, só que tem que ser 2 homens e 2 mulheres,
eu tenho que analisar, gente, nessa dupla de homens, nesses dois homens que vai entrar, de quantas maneiras distintas eu posso formar essa dupla com 4 homens, né? Porque observa lá que tem 4 homens para formar uma dupla de dois, é uma dupla que vai constituir a gravação. Mesma coisa eu vou pensar para mulher. Se eu quero formar uma dupla de mulheres e eu tenho à disposição 5 mulheres, de quantas maneiras diferentes eu posso criar essa dupla, tá? Então, vou calcular isso separadamente, essa combinação, para depois achar o resultado total, certo? Aí eu vou pensar o seguinte, se eu tenho 5 mulheres para formar duplas, então eu tenho, na verdade, uma combinação de 5 elementos chamado 2 a 2. Por que eu vou usar a combinação? Porque já que é uma dupla de mulheres, né, de pessoas, se eu boto Ana e Paula, é a mesma coisa que Paula e Ana, né? Se eu boto Pedro e João, é a mesma coisa que João e Pedro. Então, se eu trocar a ordem ali, não vai criar um novo resultado, uma nova possibilidade. Então, combinação. Eu já digo a vocês uma dica, gente. Geralmente, quando trabalha assim com agrupamentos que são pessoas, são grupos, né, de pessoas, geralmente vai trabalhar combinação. Porque a ordem das pessoas ali não vai alterar, não vai criar um novo resultado. Tá? Então, aqui vem com a combinação nas mulheres 5 elementos chamados 2 a 2, que se eu calcular vai ficar isso aqui, ou seja, dá 10 a resposta. Eu não vou me alongar muito aqui, senão vai demorar muito, tá? Comer muito tempo do vídeo. Mas vocês calculam aí, ó. Vê o que está acontecendo, tá? Ou seja, eu posso criar 10 duplas diferentes de mulheres, certo? Aí eu vou para os homens agora. Eu tenho 4 homens para formar duplas. Então, combinação de 4 elementos chamado 2 a 2. E quando eu calcular, vai dar 6, ó. Certo? Então, duplas de mulheres são 10 diferentes. Dupla de homens, 6 diferentes. Só que o que pergunta, quantos grupos de 4 pessoas formadas por 2 homens e 2 mulheres eu posso criar para fazer essa filmagem da campanha publicitária? Aí eu tenho que pensar o seguinte, pelo princípio fundamental de contagem, gente, eu só preciso fazer 10 vezes 6, né? Pega os 10 grupos de mulheres, as 10 duplas de mulheres, multiplica pelas 10 duplas de homens, que eu vou achar 60 como resposta. Então, 60 grupos diferentes com 4 pessoas, com 2 homens e 2 mulheres, tá? E seria a mesma coisa eu pegar a combinação de 5 tomado 2 a 2 e multiplicar pela combinação de 4 tomado 2 a 2. Seria essa aqui, ó. Combinação de 5 tomado 2 a 2 vezes combinação de 4 tomado 2 a 2, que dá 10 vezes 6, que dá 60, tá bom? Aí a resposta é 60. Eu só não consegui entender por que eu tenho que multiplicar o 10 vezes o 6, certo? Eu vou tirar aqui só para abrir espaço aqui, gente. Pensa o seguinte, ó. Eu tenho 10 duplas de mulheres, 10 diferentes. Se eu pegar uma dupla, por exemplo, eu chamar de dupla A, né? Primeira dupla. Chamar dupla 1, tá? Dupla 1. Primeira dupla. Se eu escolher a primeira dupla aqui, né, que é uma possibilidade, lembre que eu quero 2 mulheres, né, uma dupla de mulheres e uma dupla de homens, ou seja, 2 mulheres e 2 homens. Então, esses 6 grupos, essas 6 duplas de homens, eu posso chamar, por exemplo, dupla A, B, C, D e E, tá? Eu posso pegar o grupo 1 da mulher, a dupla 1 da mulher e pegar a dupla A dos homens. Então, eu teria aqui 1A, que seria a dupla 1 da mulher, com a dupla A dos homens. Aqui eu teria um resultado possível, um resultado. Se eu pegasse a dupla 1 com a dupla B dos homens, aqui já seria outro resultado, então eu já tenho 2. Se eu pegasse a dupla 1 com a dupla C, outro resultado, já tenho 3. Dupla 1 com D, dupla 1 com E e dupla 1 com F. Né? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas de homens. Tá? Então, observe que eu teria 6 resultados diferentes somente com a primeira dupla de mulheres. Com a primeira dupla de mulheres. Aí eu teria a segunda dupla de mulheres. Aí dupla 2 com A, dupla 2 com B. Aí eu formaria mais 6. Aí pegaria agora a terceira dupla de mulher. Dupla 3 com A, 3 com B, 3 com C, já teria mais 6 e assim por diante. Para não precisar fazer nessa árvorezinha e achar todos os casos, observa que para mulher eu tenho 10 duplas diferentes e para homens eu tenho 6 duplas diferentes. Pelo princípio multiplicativo, 10 vezes 6 é o quê? 60. Tá bom? Por isso que ficou dessa forma. 10 vezes 6, que seria pegar a combinação de 5 tomado 2 a 2 e multiplicar pela combinação de 4 tomado 2 a 2. Até cansei.
Próximo exemplo. Um time de futebol é composto de 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Esse é um time de futebol, né? Geralmente tem 11 jogadores e na maioria das vezes é formado dessa forma, né? Que é o 4-4-2. Aí está dizendo o seguinte: considerando-se que o técnico dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros e 10 meio-campistas e 6 atacantes, determina o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado. Então, se o técnico tem essa disposição, esse monte de jogador, para formar um time de 11 pessoas, né, de 11 jogadores, quantos grupos diferentes, quantos times diferentes ele consegue formar? Aí vamos lá. Aí a forma de pensar, gente, essa questão é semelhante à questão anterior, tá? Por exemplo, zagueiro. Quantos zagueiros ele tem para a escolha? Ele não tem 3 possibilidades diferentes? Para formar agrupamento de quanto? De um goleiro, porque no time só tem um goleiro. Então eu tenho 3 elementos para fazer agrupamento de um goleiro. Então eu tenho uma combinação de 3 elementos tomado 1 a 1. Novamente, por que combinação? Porque já que é pessoas, né? Grupo de pessoas ali, se eu mudar a ordem da posição ali dos grupos, continua sendo o mesmo grupo, né? Então tem uma combinação de 3 elementos tomado 1 a 1, e se eu calcular a combinação de 3 tomado 1 a 1, vai dar 3 a resposta. Aqui não está o desenvolvimento do cálculo, tá, gente? Mas dá 3. Lembra aí. Se vocês quiserem calcular aí no caderninho. Beleza, então goleiros eu posso ter 3 escolhas diferentes. Aí para zagueiro. Olha que ele tem 8 zagueiros para escolher. 8 zagueiros. Para formar grupo de 4 zagueiros. Porque no time dele tem 4 zagueiros. Então vai ser uma combinação de 8 tomado 4 a 4. Quantos agrupamentos de 4 pessoas eu posso formar, nesse caso? Então, seria uma combinação de 8 tomado 4 a 4. 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Tá? Calcula aí no caderninho, que é que eu botei direto, para vocês verem que vai acontecer isso. Quando calcular, vai achar 70. Tá bom? Então, só os zagueiros, tem 70 maneiras diferentes dele escolher ali os 4 zagueiros. Tá bom? Meio-campistas. Meio-campista tem 10 para ele escolher e ele quer formar grupos de 4. Então, combinação de 10 elementos, tomado 4 a 4. Se calcular aqui, vai dar 210. Então, ele tem 210 maneiras diferentes para fazer o meio-campo. Atacante. Atacante, ele tem 6 disponíveis para formar grupos de 2, né? Uma dupla de 2, que é 2 atacantes. Então, vai ser combinação de 6 tomado 2 a 2. Então, tá aqui, 6 tomado 2 a 2, que vai dar 15 como resposta. Aí, gente, pelo mesmo raciocínio que a gente fez no anterior, se tem 10 grupos de mulheres, 10 duplas de mulheres e 6 duplas de homens, para me achar o total, é só fazer a multiplicação, princípio multiplicativo. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Olha a combinação de 3 tomado 1 a 1, que vai ser aqui, combinação de 8 tomado 4 a 4, vezes combinação de 10 tomado 4 a 4, vezes combinação de 6 tomado 2 a 2. E seria multiplicar 3 vezes 70, vezes 210, vezes 15. E se eu multiplicar tudo isso aqui, vai achar 661.500. Ou seja, esse técnico, ele pode formar o time dele de 661.500 formas diferentes. Certo? É isso. Último assunto de hoje, né? Graças a Deus, permutação com repetição. Lembra, o primeiro assunto dessa aula de hoje não foi permutação, só que ali era permutação simples, permutação. É só você trocar ali a posição e o arranjo o número de elementos é o mesmo que o número de agrupamentos, né? Arranjo de n elementos tomado n a n, aí nesse caso eu tenho uma permutação simples. Aqui o raciocínio é quase o mesmo, tá, gente? Só que aqui é com repetição. É quando eu tenho, por exemplo, quando eu quero formar anagramas, se tiver letras repetidas, o que eu faço? Né? É isso. Vamos lá, estudamos, olha o que está dizendo aqui, estudamos que o número de permutações simples de n elementos distintos é dado por P de n, que é a mesma coisa que n fatorial. Com esse resultado, podemos calcular, por exemplo, a quantidade de anagramas de palavras que não possuem letras repetidas. No caso da palavra hospital, temos permutação de 8 elementos, que é a mesma coisa que 8 fatorial, e dá 40.320 anagramas. Então, observe que a palavra hospital tem 8 letras e não tem letras repetidas, certo? Logo, para me achar os anagramas, né, possíveis de formar, é só fazer 8 fatorial.
Como podemos calcular a quantidade de permutações de n elementos quando alguns deles se repetem? Por exemplo, para resolver essa pergunta, vamos calcular a quantidade de anagramas da palavra pessoas. Olha, gente, que na palavra pessoas, a gente está vendo aqui que tem 7 letras. Só que tem letras repetidas. Observa que o S, ele repete-se 3 vezes. Se ele repete 3 vezes, isso significa que quando vai ter anagramas, né, vai ter palavras formadas com essas letras, que eu vou estar contando mais de uma vez. Por isso é com repetição, né? Permutação com repetição, porque tem letras repetidas e eu vou estar contando uma mesma palavra, uma mesma anagrama, mais de uma vez. Com essa palavra, caso essa palavra não tivesse letras repetidas, teríamos 7 fatoriais de anagramas. Porém, ela possui 3 letras S repetidas, que ao serem permutadas entre si, dão origem a anagramas iguais. Logo, a palavra pessoas possui menos de 7 fatorial de anagramas. Então, olha só, aqui, está aqui embaixo representada a palavra pessoas, né? Está aqui. Gente, tá aqui alguns exemplos de anagramas que vai se repetir, tá? Se eu pegar essas letras S aqui, ó, esse primeiro S colocar de azul, como tá aqui, esse segundo S de vermelho e esse terceiro S de roxinho, um dos anagramas que eu poderia formar é esse daqui, né? Ó, sospesa. Sospesa. É uma palavra que não tem sentido, sospesa. Qual é o significado disso? Não sei. Mas é um anagrama da palavra pessoas. Se eu coloco nessa ordem, ó, o S azulzinho primeiro, depois o S vermelho e o S roxo, forma esse anagrama. Agora, se eu trocar essa posição do vermelho com o roxo, se eu trocar a posição do vermelho com o roxo, que é o que está aqui embaixo, ó, continua sendo o mesmo anagrama, sospesa. Sospesa em cima e sospesa embaixo. É o mesmo anagrama. Então, se eu fizesse somente 7 fatorial, eu estaria contando esses dois casos aqui, estaria contando lá na minha contagem, né? Estaria contando 2 vezes essa palavra sospesa. Mas observe que não só aparece essas 2 vezes. Se eu trocar a posição agora do vermelho e o azul, aqui em cima, ó, vermelho e azul, continua a mesma palavra, o mesmo anagrama. Se eu trocar o vermelho e o roxo, não é trocar a posição aqui, botar o roxo primeiro agora. Olha, observa que eu tenho o mesmo anagrama, tenho o mesmo anagrama, tenho o mesmo anagrama. Tá? Então, nessa palavra pessoas, eu estou contando o mesmo anagrama 6 vezes. Tá? E é isso que eu tenho que tirar na minha contagem, gente. Se eu estou contando o anagrama mais de uma vez, eu tenho que tirar da minha contagem. E a permutação com a repetição, a forma de calcular vai ser justamente para isso, para me tirar essa quantidade. Então, olha só. Como na palavra pessoas a letra S se repete 3 vezes, cada anagrama se repete 3 fatorial de vezes. Se repete 3 fatorial de vezes. Por que 3 fatorial de vezes? Ó? S está aparecendo 3 vezes, tá? Então é 3 fatorial. 3 fatorial não é 3 vezes 2 vezes 1? 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. 6. Ou seja, é justamente essas 6 palavras aqui que estão aparecendo repetidas. Se eu tivesse, por exemplo, uma palavra que o S aparece 4 vezes, para me saber a quantidade de vezes que o anagrama repete-se, é só fazer 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ou seja, aparecer 24 vezes repetidas. Tá? Então, é só pegar a quantidade de letras repetidas e colocar fatorial, que eu vou saber a quantidade de vezes que vai se repetir. Então, ficaria dessa forma. Assim, o número de anagramas dessa palavra é dado por 7 fatorial. 7 fatorial porque tem 7 letras, a palavra pessoas, dividido para 3 fatorial. Esse 3 fatorial embaixo é justamente quantas vezes se repete a letra. Se repete 3 vezes, então fica 3 fatorial embaixo. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Quando chega em 3, para, porque aí corta com de baixo. Então, vai ficar essa multiplicação, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Se eu multiplicar, vai dar 840. Portanto, a palavra pessoas possui 840 anagramas. Certo? É dessa forma que calcula, tá, gente? Permutação com repetição. Se não ficou muito claro aí, nos exemplos vai ficar melhor. Aqui está a definição, tá? A quantidade de permutações de n elementos com repetições, dos quais n1, n2 e nk são as quantidades dos diferentes elementos, e n1 mais n2 mais até chegar em nk é a mesma coisa que n. Logo é dado por permutação de n elementos
com n repetições aqui, ó, vai ser igual a n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial até chegar em nk fatorial, tá? Essa é a definição e essa daqui é a formulazinha para me determinar permutação com repetição. Professor, isso aqui está muito difícil, né? Eu não estou entendendo nada que está aqui. Beleza, vamos para exemplo que fica melhor. Esses são os últimos exemplos. Então vamos lá, olha. Quantos anagramas possui a palavra tatu? A palavra tatu tem quantos anagramas? A gente observa aqui, primeiramente eu tenho que olhar quantas letras tem a palavra tatu. Tem 4 letras, tá? Tem repetição? Tem. O T repete 2 vezes, né? Porque se caso não tivesse repetição, o que é que eu ia fazer? Só ia pegar 4 fatorial, né? Que é permutação simples. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 1. Acharia a resposta, tá? Mas já que tem repetição, a letra T repete 2 vezes. Então, quando eu fizer 4 fatorial, eu tenho que dividir por 2 fatorial, que é a letra que está repetindo 2 vezes. Então, aqui eu vou ter uma permutação de 4 elementos com 2 repetições, né? Vai ter o T aparecendo 2 vezes. Eu ficaria dessa forma. P, permutação de 4 elementos, repetindo 2 vezes aqui, ó, com 2 repetições. Tá? E esse 2 que está em cima é justamente o 2 que vai ficar embaixo do fatorial. Então, fica 4 fatorial sobre 2 fatorial, certo? Se eu calcular agora, vai dar 12. Certo? Então, dá 12 anagramas diferentes. Consigo constituir 12 anagramas. Tá? Seria diferente de eu fizer permutação simples aqui, né? Se eu fizer permutação simples aqui, fica errada a resposta. Porque ficaria P de 4, seria 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. Então, seria 24 a resposta. Olha que é totalmente diferente, né? Aqui é 12, aqui é 24. Cortou pela metade. Tá? Para finalizar, quantos anagramas possui a palavra carrosséis? Primeiramente, aí quantas letras tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Tem repetições? Tem, não tem? Olha só, o S aparece 3 vezes, então tem 3 repetições da letra S. Além do S, tem um R. O R repete 2 vezes, tá? Então tem 3 repetições da letra S e 2 repetições da letra R. Então, gente, olha só, ficaria uma permutação de 10 elementos, né? Porque tem 10 letras, com 3 repetições e 2 repetições. Então, ficaria assim, ó, permutação de 10 elementos, com 3 repetições e 2 repetições, tá? Aí ficaria 10 fatorial, o 10 fica aqui, ó, o número de letras, 10 fatorial, dividido para 3 fatorial vezes 2 fatorial, certo? Se tivesse mais letras que se repetem, aí eu ia colocando aqui embaixo, a quantidade de vezes que se repete. Esse 10 fatorial desenvolvo até chegar em 3, corto o 3 de cima com o 3 de baixo, olha que ficou até o 4, né? O 2 fatorial é 2 vezes 1, se eu multiplicar tudo e depois dividir para 2, eu vou achar 302.400. Ou seja, eu consigo formar 302.400 anagramas diferentes com a palavra carrosséis. Certo? É isso, permutação com repetição. Dá para perceber, gente, que quanto maior for a palavra, né? Quanto mais letras tiver, maior será o resultado de permutação, de anagramas. Certo? É isso. Bons estudos, gente. Com isso, com esses 3 assuntos que a gente viu hoje, nós praticamente terminamos aí o assunto de análise combinatória, pelo menos o que eu quero passar para vocês até o momento, certo? E deixar uma atividadezinha lá no grupo para vocês, respondam e me enviem, tá? Estudem bastante, porque é questão que cai muito no Enem, nem prova externa, nem concurso, certo? É isso, até a próxima aula.